Se não é o paraíso dos autocaravanistas, anda por lá perto. A Dinamarca revelava-se um grande destino de viagem. Estacionar em plena natureza e grátis? Certamente que estão de acordo, estas imagens são muito bonitas. Neste agradável fim de tarde tínhamos chegado a Firkat para visitar uma das duas mais bem conservadas fortalezas da época viking. Logo somos surpreendidos pela reconstrução de uma casa que nos fala sobre esta época. A Cristina ia descobrindo outros aspectos curiosos. Bastou haver uma pequena inclinação para funcionar como se fosse uma mola. Não sabemos se os vikings já usavam este processo, mas aquilo que se nos deparou foi absolutamente espetacular. Construída segundo o plano habitual das fortalezas desta época, era protegida por uma muralha circular com um diâmetro que atingia aos 120 metros. E pensar que tudo isto foi construído no ano de 980. Quando regressámos à autocaravana, a Cristina continuava entusiasmada com a tecnologia da cancela. Estar estacionado num local como este é o que nos faz gostar de ser autocaravanistas. No dia seguinte, depois de um agradável passeio, hoje começámos meio-dia. Um sol lindo, Um sol muito bonito. uma caminhada pela floresta até para visitarmos. Firkat, vamos visitar uma aldeia viking. Estamos na terra dos vikings, na Dinamarca, que faz parte aqui da Escandinávia, onde a cultura viking está muito presente. Estamos num complexo que tem uma fortaleza, que já mostrámos ontem à noite. Sim. Visitámos ontem à noite e hoje estamos a visitar a constituição de uma aldeia viking. De uma aldeia viking e com as pessoas nos seus lavores, não é? Para mostrar como era. São na época. vikings autênticos, são mesmo vikings. Bem, mesmo eles são descendentes. Não, são gajos vikings. Eles contrataram os gajos, foram à Netflix pescá-los e agora meteram-nos aqui a fazer estas demonstrações. Se calhar foram aos chineses. Se calhar, isto agora, os chineses controlam tudo. Bom, vamos fazer a visita. Olha lá, podes aí comprar uma espada para levar aos netos para eles se entreterem lá em casa a espadeirar um com o outro. Não espadarar as coisas lá da casa, não é? Depois recuávamos quase 1200 anos e entrávamos num mundo muito diferente do nosso. Os inúmeros museus que visitamos sobre arqueologia têm sempre uma peça que consideramos interessante, que são os pesos de tiares. Os primeiros tiares, os mais primitivos, eram verticais. E encontramos os pesos de tiares. Aqui não só encontramos os pesos de tiares, como a reconstituição de um tiar vertical, que nos dá uma ideia de como é que era feito o trabalho. Era o entrançado, os vários fios eram colocados na vertical, presos em cima, passava-se de um lado para o outro, levantava, batia, passava, levantava, batia e sempre batidos na vertical pelos pesos aqui em baixo. Estamos aqui junto com um viking, um genuíno, um homem que remonta quase a 1000 anos atrás e que nos vai servir aqui uma bebida. This is a grap? Não. Licor? Milk. Ah, Leite? Milde. Hidromel. é feito com mel. Hidromel. É agradável. É bom? É bom. Visitar estes locais que nos falam sobre a história, por vezes tem momentos difíceis como este. E aqui à frente, uma horta protegida dos animais domésticos, com certeza por aqui andavam à vontade. Mais à frente fomos surpreendidos por um tipo de construção que nunca tínhamos encontrado, não tinha paredes. Ao entrar descobrimos um outro mundo. Nestes locais não se consegue resistir a fazer uma foto para mais tarde recordar. Entretanto, a Cristina já tinha feito por ali novas amizades.
Mas estava na altura de nos despedirmos deste povo viking que também nos tinha acolhido e regressar ao nosso mundo, onde nos aguardava a autocaravana. Claro que aproveitámos os caminhos do paraíso e também não resistimos a mais uma vez visitar o local da antiga fortaleza viking, que curiosamente tinha sido construída pelo rei Harold, o do Dente Azul. E quase como no voo de um pássaro, já estávamos num novo destino, uma área de estacionamento que permite a pernoita e grátis. E sabem porquê? Não, nós dizemos, para visitar a Legolândia, o mundo das pequenas peças de plástico da nossa infância. Acabo de pagar 600 coroas, que é equivalente, não, 499, com 1000 coroas dinamarquesas, são 130 euros. Eu disse a nossa infância, mas é que vivi com os filhos, porque quando eu era criança não havia tempo lá em casa para comprar estes objetos. Outros mundos, outras épocas que felizmente já estão muito distantes. Mas quem não gosta de voltar a ser criança? Por aqui quase que me sentia como o Gulliver, olhar para este mundo do Lilliput, sempre a eterna vontade de fazer uma foto. Íamos percorrendo este fantástico mundo criativo que o Lego nos pode proporcionar. Aqui as paisagens da Holanda, dos moinhos Kinderjik, que faz parte de um dos vídeos da nossa viagem ao país das tulipas. O Palácio Real em Copenhagen. É todo um mundo que está aqui representado e todo ele construído com as pequenas peças de plástico. No nosso vídeo anterior falámos sobre Ribe e a sua catedral, a mais antiga da Dinamarca, que também aqui está representada. Pá, sempre quis fazer disparar o foguetão, finalmente concretizei o meu grande sonho. Aí vai ele, a caminho das estrelas. Abortou. Missão abortada. Era o Elon Musk que desistiu, voltou para trás. É impressionante a criatividade que aqui está representada. São milhões e milhões de peças usadas para reproduzir estas imagens do mundo. Aqui a cidade de Bergen, na Noruega, que esperamos revisitar nesta viagem. Os carrinhos que transportam as pessoas neste safari não são de peças Lego, mas os animais são todos construídos com peças Lego. Houve quem aproveitasse este cenário dos Estados Unidos da América para fazer mais uma selfie. Aquela atração parece interessante, será feito de peças Lego? Neste caso, felizmente, não era, mas proporcionava umas paisagens. Aqui podemos dizer que estamos com a cabeça à roda. Estamos com a cabeça, estamos à volta. Olha o hotel da Legoland é feito de peças Lego. Bom, vou retificar. Parece construído com peças Lego. A Cristina chamou-me a atenção. Olha que as pessoas podem ficar a pensar que é verdade. É melhor dizer que não é em peças Lego. O parque ocupa uma área muito grande e não mostramos aqui as atrações dedicadas aos mais jovens, como as montanhas russas e os tobogãs de água. Para nós essa época já passou, agora gostamos de coisas mais calmas. Como possivelmente um cruzeiro, mas um pouco de adrenalina também faz sempre falta, como se pode encontrar aqui numa zona dedicada aos carros da Ferrari. Podem ficar a usar as peças para construir o carro dos seus sonhos, ou então apreciar um que já está completamente construído e na escala original. Até tem travões de disco ventilados. Quando regressar a casa vou ver se tenho para lá peças de Lego suficientes para construir um igual. E nós, que já fomos tão felizes neste castelo. Um comboiozinho, vamos aproveitar. Como é bom neste mundo voltar a ser criança.
Mais à frente encontramos alguém que parecia estar por ali muito só. Como sou uma pessoa simpática, logo me decidi fazer-lhe um pouco de companhia. Mas o quê? Agora é que eu não estou a perceber bem a conversa. Mas o quê? O quê? Não, eu peço desculpa, mas não estou interessado. Até porque parece que o anterior a coisa não tinha corrido lá muito bem. O melhor é regressar ao mundo da fantasia criado pelas peças que a LEGO nos proporciona. Yeah. Soren. A visita estava a terminar. As portas, dentro de pouco tempo, iriam ser encerradas. Ainda tivemos uma banda de música a fazer a despedida. E é claro que não iríamos sair sem fazer a última foto. Tinha sido um dia muito bem passado, mas a nossa viagem tem que continuar. Entretanto, não se esqueçam, subscrevam o nosso canal do YouTube, vamos viajar juntos.